enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu Boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui conosco. Queria te convidar a se colocar em pé para juntos nós estarmos louvando, adorando o nosso Deus, o único Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se coloque à vontade, abre o seu coração, deixa Deus te usar. Vamos juntos estar adorando o nosso Senhor. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Verse. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração,
Bridge. Tu não me deixarás jamais. 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 Tu não me deixarás, não. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Declare isso. Tu não me deixarás jamais. Essa é uma verdade. Essa é uma promessa que o Senhor tem para nós. Que Ele é bom o tempo todo, Ele é bom. Ele nos permite passar por coisas para mostrar que Ele é bom o tempo todo. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, Jesus, Tu estás do nosso lado, Pai. Tu não nos desamparas, Senhor. Provem e vejam que o Senhor é bom. E quem já provou, percebeu, viu, sentiu o quanto Deus é bom, maravilhoso. Deus é extraordinário. Deus é maravilhoso. Não há nada que se compara a Ele. E é por isso que nós estamos aqui, não é verdade? Glória a Deus. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Deus é bom. Deus é bom. Declare a bondade de Deus para essa pessoa que está do seu lado. Estamos juntos aqui para celebrar essa bondade, para celebrar aquele que é bom eternamente. Ele se revela misericordioso, gracioso, bondoso. E a sua bondade, a sua misericórdia é de eternidade a eternidade. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode tomar seu assento, fique à vontade. Que a graça de Jesus esteja sobre você, sobre a sua família, viu? Bom estarmos aqui reunidos, não é? Eu quero rapidamente frisar aqui alguns avisos que ainda vai acontecer neste mês, para que estejamos antenados aí. Eu quero já desafiar você a ficar atento com a programação, as atividades das redes, de acordo aí com as faixas etárias, ou até mesmo em relação aí ao objetivo, tá certo? Ao perfil das redes, não é? Bom, em primeiro lugar, queridos, que amanhã, nesta quinta-feira, melhor dizendo, na semana que vem, na quinta-feira nós vamos ter aí, olha isso, é amanhã, queridos, obrigado, precioso. A gente começa a pensar de trás para frente, embanana tudo, mas vamos lá, amanhã em especial, culto das mulheres e a Rede Mulher, celebrando a Jesus. Jesus amado, é dia 20. Hoje é terça, né? Opa, glória a Deus, obrigado, alguém soprou aí, ó. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Deus é bom, né?
Então vamos lá, queridos. Quinta-feira, dia 20, culto especial da Rede Mulher. Você, mulher, é convidada a estar aqui e eu quero desafiar você a convidar mais alguém. Convide uma amiga, uma parente, não importa quem, mas convide alguém para que venha receber a palavra de Deus, para que venha ter um encontro com Jesus aqui, junto com as mulheres. Creio que vai ser bênção, tá certo? Quinta-feira, às 20 horas. Então, queridos, na semana que vem, nós vamos ter aí o Last Night, que é o culto especial dos adolescentes, na última quarta-feira do mês, no dia 26, às 20 horas. Também desafio você, adolescente que está aqui, se programe, convide um amigo também para estar. Você, pai e mãe, tem um adolescente em casa, mesmo que não seja daqui, encoraje a vir, traga. Creio que vai ser bênção demais, plantando semente do reino de Deus, da vida eterna no coração dele ou dela, em nome de Jesus, tá certo? E no dia seguinte a este, no dia 27, é a vez dos homens se reunirem em adoração, em celebração, com culto especial, às 20 horas também, na quinta-feira da semana que vem, tá certo? Então você, homem, também convide mais alguém. Convide aquele amigo do trabalho, convide aí, você jovem, convide seu pai para estar aqui, seu tio, seu irmão, não importa. Você, homem, convide seu filho, não é? Tem 18 anos a mais, ou convide para estar acompanhando você, não importa a idade, mas vamos nos reunir aqui como homens, buscando a Deus, celebrando a Jesus, tá certo? E aí no sábado, dia 29, nós teremos então o culto especial dos jovens. Também aí desafio a galera, 18 mais, a estarmos juntos aí buscando ao Senhor Jesus, e vamos crer que Deus tem algo novo para nós neste encontro, amém, gente? Mas não parou por aí. Dia 30, encerrando o mês praticamente com as programações das redes, nós vamos ter o Celebra Kids, um culto especial, né, um encontro especial da Rede Kids, no dia 30, no domingo à noite, tá certo? Às 19 horas. Quero desafiar você, pai e mãe, a trazer sua criança para participar desse encontro. Vai ser no culto da noite, no dia 30, tá certo? Então, por conta deste evento especial, Celebra Kids à noite, pela manhã, no culto das 10, não haverá espaço Kids, programação para as crianças, tá certo? Toda a rede estará engajada aí nos esforços para o Celebra no culto da noite, tá certo, meus irmãos? Agora sim acabou, mas acabou os avisos, nós vamos continuar celebrando a Jesus, adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu quero lembrar você que este Rei, Ele é provedor. Este Rei, Ele se revela como Pai que cuida de nós. E no reino dEle há provisão, há mantimento. No reino dEle há amor. No reino dEle há aconchego. E sabe como que Deus cuida de nós? Nos provendo o necessário, nos dando emprego, nos dando subsistência, nos dando recursos. É Ele quem faz todas as coisas. Talvez você esteja passando por uma situação que você não veja isso, mas sabe que de uma forma ou de outra Deus está cuidando de você, e Deus está preparando o melhor para você, pode ter certeza disso. Apenas confie, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, em nome de Jesus. Com essa palavra eu te convido, nesse momento, quando cantarmos essa próxima canção, a você trazer com alegria e gratidão ao Senhor sua oferta, seus dízimos, sua oferta missionária, o que Deus tocar no seu coração, mas faça isso com alegria e gratidão por tudo o que Deus tem feito. Em nome de Jesus, vamos fazer isso? Fique em pé, por gentileza, queridos. Eu convido você a orar. Feche seus olhos. Pai, nós estamos na Tua presença, e na Tua presença há fartura, Senhor. Na Tua presença, Pai, não falta nada. Temos tudo o que nós precisamos. O Senhor nos preenche, o Senhor nos cativa, o Senhor nos completa, o Senhor nos satisfaz. O Senhor, Deus, é tudo o que nós precisamos. Por isso, Pai, nós queremos expressar de uma forma tão singela, ó Deus amado, com os nossos recursos, que o Senhor tem cuidado de tudo, e o Senhor nos provê, o Senhor cuida de nós, é o Senhor quem faz todas as coisas. E nós queremos neste ato, Senhor, Te exaltar com o nosso louvor financeiro também, e declarar a Ti toda a honra, ao Senhor toda a glória, ao Senhor todo louvor nessa noite,
porque só o Senhor é digno, em nome de Jesus. E quem crê diz: amém. Vamos celebrar o Senhor. As palmas. agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. O Senhor é um Deus bondoso, nosso coração
glória ao nosso Senhor Jesus, nosso Deus, o nosso Rei que governa nossas vidas. Amém? Tu és
eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, aleluia, Jesus. Te exaltamos, Pai, te glorificamos aqui. Aleluia! Ao Senhor Jesus toda a honra e toda a glória, hoje e para todo sempre. Amém, igreja? Aleluia! Deus seja louvado. A Ele a glória, a honra pelos séculos dos séculos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Glórias a Ti. Receba, Senhor, toda a honra. Receba todo o louvor. Reverenciamos Tua presença, Senhor, neste lugar. Como não sentirmos, como não perceber este ambiente da Tua presença, Senhor, que nos traz tamanho temor, e queremos reverenciar o Teu santo nome, Senhor. Reverenciamos a Tua presença, reverenciamos a Tua palavra, Senhor, neste lugar. Continue soprando, Espírito Santo, neste lugar, liberando a Tua unção neste lugar, a unção que quebra todo jugo. Seja adorado. E mais uma vez declaramos: seja bem-vindo, doce Espírito de Deus. Submetemos ao Teu governo, nos rendemos à Tua liderança, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Glória a Deus, irmãos, pela sensibilidade do Sérgio Louvor, com a presença do Espírito Santo. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Deus continue abençoando, queridos. Aleluia. Deus está neste lugar, amém? Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Irmãos preciosos, nós estamos encerrando essa série de mensagem, que eu tenho certeza que o Senhor tem falado muito aos nossos corações sobre princípios de uma vida abundante. E o texto base, ou a carta especial que nós refletimos esses dias é 1 de João, e hoje eu gostaria de falar no capítulo 4. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor, nós iremos ler no capítulo 4, e deixa a sua Bíblia aberta, meus queridos, no capítulo 4. Nós falamos que essa carta, especialmente, ela sempre caminha em 3 direções. Falando tanto sobre, primeiramente, o amor, sobre a verdade e a obediência. Parece estar se repetindo o mesmo assunto, mas trata-se de uma perspectiva diferente, cada vez mais de uma profundidade, é ampliando o entendimento. É uma riqueza a revelação da palavra do Senhor, mas especialmente nessa carta de 1 de João. Irmãos meus, uma pergunta que eu tenho certeza que você sabe muito bem dessa resposta: como Deus se revelou ao mundo? Eu quero introduzir com essa pergunta: como Deus se revelou ao mundo? Bom, cremos que Deus se revelou ao mundo através da pessoa de Cristo. E essa carta introduz claramente que o fundamento da presença de Deus, ou o fundamento do amor de Deus, é claramente através da pessoa de Cristo. O fundamento do amor de Deus é através dos sacrifícios de Cristo. É tremendo que a palavra ela deixa claro uma coisa: não é somente a manifestação do amor de Deus por meio de Cristo, não é somente uma expressão do amor dele, mas um desejo maior do que isso. Sabe qual é o desejo maior de Deus? Além de se revelar a nós o amor dele, além de expressar com evidências que nós percebemos o amor dele por nós, através do seu sacrifício, mas uma coisa ainda mais especial: ele deseja habitar em nós. Ele deseja habitar em nossa vida, governar em nossa vida. E é tremendo que a Bíblia traz isso bem claro. Quando olhamos no início da criação, Deus, ele habitou no jardim e se revelou àquele casal, Adão e Eva, se revelou a eles. E com o pecado,
eles perderam a glória, a presença de Deus. E quando olhamos uma outra parte interessante, ainda em Gênesis, que destaca várias vezes que Deus ele começou a andar com o homem e o homem passou a andar com Deus. É o caso de Enoque. Enoque andou com Deus, de tal maneira que Deus o tomou para si, de tal forma que ele não experimentou a morte. Noé andou com Deus, Abraão andou com Deus. No jardim, Deus começou, ele habitava juntamente com este casal. Logo, ele passou a andar com os homens. Em Êxodo, ele passou agora a agir no meio de uma nação, no meio de um povo, através de Moisés. Mas ali havia uma habitação especial de Deus, que era o tabernáculo. Lugar sagrado que representava, simbolizava a presença de Deus. Mas, infelizmente, Israel pecou de tal maneira que lá se foi a glória de Deus, a glória de Israel, mais uma vez se perdeu. Com Samuel e Davi, mais uma vez se restabeleceu a arca, trouxeram uma arca para Israel. E Salomão, por sua vez, ampliou, que não era somente a tenda em que representava ali o tabernáculo de Deus, ficava sobre uma tenda, construiu um grande palácio, um lugar que significava ali a presença de Deus, um templo maravilhoso, esplêndido, para ser ali a morada de Deus. Infelizmente, o povo de Israel, mais uma vez, veio a pecar, e ali não ficou pedra sobre pedra, aquele templo foi destruído. Lá se foi também o símbolo da morada de Deus na terra. E como restaurar essa habitação de Deus? Foi através da pessoa de Cristo, que Ele restaurou a presença de Deus entre os homens. E é tremendo que a presença de Deus até então não só se movia em lugares, em um determinado ambiente, mas em Cristo, a presença, a glória de Deus passou a habitar dentro de nós, através do Espírito Santo. Amém, queridos? O desejo de Deus é fazer morada em nossas vidas, é permanecer no seu amor. E este texto nos introduz algo tão tremendo sobre a importância, o desejo de Deus, de que eu e você venhamos permanecer nele. E olha que tremendo esse texto sagrado. Eu chamo você para lermos atentamente, a partir do versículo 11. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor, e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Amém, meus irmãos queridos. Glória a Deus. Uma pergunta semelhante, irmãos meus. Já entendemos como Deus ele se revelou ao mundo, através do seu Filho Jesus. Que ele se revelou, o Deus da misericórdia, que veio para resgatar os perdidos. Ele se revelou um Deus de compaixão. Semelhantemente, aquela parábola revelou o coração de Deus que deixa as 99 e vai atrás de uma ovelha que se perdeu. É aquele pai amoroso que espera o filho pródigo voltar para casa. Revelou claramente, através de Cristo, como Deus se manifestou, através de Cristo, a pessoa dele.
Mas agora uma pergunta interessante, irmãos meus: como Deus se revela ao mundo? Como Deus se revela ao mundo hoje? Se você refletirmos no versículo 12, diz o seguinte: nunca ninguém viu Deus. Em sua essência, vê-lo. Nunca alguém viu Deus. Então, como Deus pode se revelar? Deus, ele é invisível. Embora Cristo manifestou, revelou a semelhança de Deus. Mas como? Eu quero provocar essa pergunta. Como nós podemos dizer como Deus se revela se nós não vemos? Como Deus pode se revelar se Ele é invisível? Se Ele é invisível. Nós cantamos, aprendemos cedo, talvez na escola dominical, aquela canção, Deus está aqui, aleluia. Depois nós cantamos, Deus está em mim. Mas como Deus se revela hoje? É apenas dizer, Deus habita em mim, como nós aqui estamos falando, a presença neste lugar, sabemos que testifica pela presença do Senhor, a unção dEle neste lugar, mas sinceramente, como revelar a presença de Deus? Como revelar Deus? Como revelá-lo? E é interessante, irmãos, que essa carta nos traz uma clareza, este texto nos traz algo tão importante sobre isso. Como revelar Deus? Hoje, sendo que Ele é invisível, como percebê-lo? Como ter certeza que é o Deus da palavra? Porque existem muitos deuses, concebível na mente, na imaginação de muitas pessoas. Um Deus até mesmo desconectado da palavra. É um Deus que é criado para justificar os pecados, as tolices que fazemos e dizemos, mas Deus me aceita como eu sou, Ele não se importa com isso. Mas espera lá, que Bíblia que você está lendo? É interessante pensarmos sobre isso, irmãos meus, como Deus se revela ao mundo. E olha só, um texto de 1 João, no capítulo 3, verso 10, diz: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama ao seu irmão. Então veja, irmãos, é fácil distinguir os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que vive sob a mentira, ele está sob uma paternidade, e que não é Deus, porque o diabo é o pai da mentira, mentiroso desde o princípio. João começa a trazer a distinção entre os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Deus é amor, logo aquele que ama, conhece a Deus. Logo aquele que ama, nasceu de novo, são filhos de Deus. Há uma distinção entre aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Verdadeiramente não houve um despertar, não houve um nascimento espiritual. E diz claramente, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. E nós vivemos, irmãos, a sociedade, nós estamos no mundo dos homens que nossos relacionamentos é o tempo todo com filhos de Deus e filhos do diabo. Filho de Deus. Vai percebendo, irmãos, onde Deus se revela hoje, por meio de quem que Deus se revela hoje. Sabemos que quando Ele veio ao mundo, se revelou por meio de Cristo, e hoje Ele se revela por meio de quem? Ao mundo. Há uma outra referência de João, capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Todo aquele que tem uma experiência real com o amor de Deus, que ama a palavra, que deseja honrar a palavra de Deus, é nestes corações que o Senhor Jesus se revela. Ele se revela nos corações daqueles que o amam. Amém, queridos? Deus se revela, a presença do Senhor se revela através daqueles que o amam. Ele se revela através daqueles que o buscam, daqueles que obedecem amor, não por peso, muito menos com medo de qualquer condenação ou consequência de sofrer, mas acima de tudo, por amor,
obedece por amor. Ou seja, irmãos meus, como Deus se revela ao mundo, se já entendemos que há uma distinção dos filhos de Deus, do filho do diabo, e que Jesus ele há de se manifestar, se revelar naqueles que amam a Deus, então só existe um meio para que hoje possamos perceber a presença de Deus real, ainda que seja invisível. Por meio de quem que Deus se revela, irmãos meus, se não for através dos seus filhos? Deus ele só se revela através dos seus filhos. Guarde seu coração isso. Deus se revela através dos seus filhos. Então qual é a esperança das pessoas perceberem Deus? Através dos seus filhos, dos filhos de Deus. Não é isso? A natureza aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Aguardam a manifestação dos filhos de Deus. E por vezes nessa passagem bíblica, o apóstolo João vai dizer filhinhos, filhinhos. Várias vezes usa esse termo de uma forma tão amorosa, para dizer que de fato essa é a nossa identidade, filhinhos, amados, para assumirmos essa identidade, dizer, olha, vocês são uma resposta de Deus para este mundo, é uma resposta de Deus para os necessitados. O próprio texto vai nos ensinar uma coisa tremenda, meus irmãos, como testemunhar. Sabemos que Deus se revela através dos seus filhos, mas como? Claramente, o texto vai nos dizer pelo menos algumas chaves tão importantes. Como se revela através dos seus filhos? Se eu e você temos a plena certeza que somos filhos de Deus, pelo menos algumas evidências como essa no texto bíblico precisa ter clareza, certeza no seu e no meu coração. A primeira coisa que nos traz o texto sagrado, irmãos meus, que Deus se revela pelo seu Espírito na vida de seus filhos. Olha comigo no versículo 13, ou pode ler no telão. Nisso conhecemos que permanecemos nele, e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. Nisso conhecemos que permanecemos nele. Isso conhecemos. Há uma forma de eu saber. Há uma forma de eu saber que Deus está em mim. É através do Espírito Santo. Há uma certeza de que somos filhos de Deus. É através do Espírito Santo de Deus que selou os nossos corações. Através de uma entrega genuína e sincera. E que estamos todos os dias perseverando para manter essa decisão. Deus se revela pelo seu Espírito na vida. Irmãos, uma coisa tremenda é que Deus ele quer se revelar através do Espírito Santo em nossas vidas. Através de nós, nas nossas vidas. É perceber o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, logo, olha, Deus está se manifestando, ou Deus está se revelando. Através de quem? Do Espírito Santo. Sabe, meus preciosos irmãos, não é somente um ímpeto, que seja uma experiência com o Espírito Santo de Deus, que algumas pessoas perceberão que ousadia, é Ele, Deus está em você. Não, eu acredito que é constantemente atos simples, singelos, de humildade. É reconhecível o Espírito Santo de Deus através de atos simples, singelos, de humildade. Sabia que a humildade, ela só se sustenta na presença de Deus, do contrário, nós não obtemos, ou perdemos. A humildade só se sustenta em nossas vidas através da presença de Deus, em oração, com quebrantamento, confissão, pedir ao Espírito Santo de Deus sondar o nosso coração. Sem a presença de Deus, a humildade não se sustenta. Ninguém obtém por excelência ou naturalmente a humildade. É somente uma virtude que traz o Espírito Santo de Deus num coração que realmente está andando com Cristo, porque Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ora, se Jesus está nos chamando para um discipulado, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, significa que naturalmente nós não somos mansos, muito menos humildes de coração. Aprendei de mim o que é ser manso e humilde de coração. É somente na presença do Senhor que revela claramente, meus irmãos, uma mansidão e revela humildade.
Quando o Espírito Santo de Deus começa a mover nossa vida, a governar nosso coração, todo o nosso ser, uma coisa que vai ser visível, meus irmãos, uma virtude tão clara, que é a essência de Cristo, que é a humildade. Humildade, irmãos. Você conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, orgulhosa? Não conheço. Uma pessoa usada por Deus, mas é uma soberba, que misericórdia. Não conheço. Ao contrário. Pessoas que eu mais admiro, respeito e tenho com grande inspiração, referência para a minha vida, são pessoas que lavam pés uns dos outros, mesmo tendo uma posição, uma autoridade incrível que Deus deu a ela. São pessoas que lavam os pés ainda uma das outras, que servem, que amam, que não se importam com a sua posição, que amam muito mais a Deus que qualquer coisa. É visível Deus na vida de alguém quando o Espírito Santo de Deus revela. Veja, não é simplesmente revelando uma experiência, mas é através de nosso viver o Espírito Santo de Deus se revelando na vida das pessoas, ao ponto de perceber, olha, isso não é natural, não é de você, é o Espírito Santo. Deus se revela, meus irmãos, através do Espírito Santo na vida de seus filhos. Se hoje Deus, para se revelar no mundo, é através dos seus filhos, mas como Ele faz isso? Através do Espírito Santo, na vida de seus filhos. Pois todo filho de Deus tem um Espírito Santo. E como se revela? Através dele, através do Espírito Santo. Nisso conhecemos que Ele permanece nele, e Ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. Para quê? Para revelá-lo. Para revelar. Então, antes de pensarmos uma segunda chave que a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, a pergunta que leva-nos a refletir se estamos permitindo, como filho de Deus, que o Espírito Santo de Deus venha se revelar através de nossas vidas, em atitudes simples, através de nosso falar e nosso andar, se está revelando que temos o Espírito Santo. A olhar e ver claramente, há uma distinção de quem você era sem Cristo e quem você é hoje na fé. É claro que isso é o Espírito Santo de Deus que faz isso. É alguém que é movido por Ele. É claro que é notável uma pessoa movida pelo Espírito Santo de Deus. E Deus usa, irmãos, para dar testemunho que Ele continua agindo hoje aqui na terra, através do Espírito Santo, na vida de seus filhos. Amém, meus irmãos? O segundo princípio que nos ensina a palavra, você pode olhar no versículo 14, o testemunho por meio do cristão, de que Deus é amor, e enviou seu Filho para morrer pelo mundo. Como Deus se revela no mundo hoje, meus irmãos? Através do testemunho por meio de Cristo, que Deus é amor e enviou seu Filho para morrer pelo mundo, conforme está no versículo 14. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Qual é o testemunho, queridos? Que um cristão, que um filho de Deus, revela a presença de Deus hoje. Qual é o testemunho? Revelando sua missão. E revelando principalmente, olha, a minha vida foi resgatada por Ele. É um testemunho vivo. Pelo fato de estarmos testemunhando hoje, a minha vida foi resgatada das trevas para o reino do seu amor. Eu fui resgatado do império das trevas. Isso, irmãos, é uma forma de testemunhar que Deus continua se revelando hoje. Quando uma pessoa sai do lamaçal do pecado, pelo poder de Jesus, é liberta. Isso é um testemunho de esperança, de crer que Deus continua se revelando hoje. É através do testemunho dos seus filhos, testemunhando que a missão de Deus, a missão do Filho de Deus, que o enviou o seu Filho para morrer pelo mundo, para morrer pelo mundo. Quando anunciamos uma palavra de esperança aos perdidos, isso com certeza é uma maneira também de eles perceber o Deus invisível, mas através da missão do seu Filho que nos alcançou e que hoje estamos pregando e anunciando uma mensagem de esperança para o perdido.
anunciando uma mensagem de esperança, irmãos. Nessa noite queremos aproveitar essa oportunidade e anunciar uma mensagem de esperança. A mensagem de esperança é que Deus, Ele continua reinando. Ele age hoje aqui, através da missão do seu Filho que se consumou naquela cruz, através do seu amor. Ele veio para salvar o mundo, como o Salvador do mundo. Ele veio para salvar. E saiba de uma coisa, Deus tem pressa para salvar. Quando o filho pródigo estava voltando para casa, o pai deu ordem aos seus servos, dizendo: trazei depressa a melhor roupa, trazei depressa o anel e as sandálias, trazei depressa e mandar matar um cordeiro, porque este meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Mas toda vez que eu medito sobre isso, eu vejo Deus tem pressa de restaurar os seus filhos. Trazei depressa. Por que trazer depressa? Porque quando uma pessoa está constrangida ainda com o amor de Deus, ou ela se rende, ou ela se permite a vergonha consumir, e aí ela se afasta totalmente. Quando uma pessoa peca ou se afasta da presença de Deus, a vergonha conhece bem o endereço, ela visita, ela nos visita quando afastamos de Deus. Essa vergonha pode nos levar a uma restauração pelo fato de sermos constrangidos com o amor de Deus, que Ele continua nos amando mesmo assim, mesmo das tolices que fizemos, quer na consciente ou na ignorância, ou nos entregamos, nos rendemos ao Senhor, tamanho constrangimento, mas com a vergonha, mas o amor deles transborda, e logo sentimos aceitos, amados por Ele, ou permitimos que essa vergonha venha nos constranger de tal maneira, que ficamos afastados dEle, e realmente acreditando que somos e seremos para sempre indignos, jamais o Senhor vai nos aceitar. Isso porque a vergonha faz isso, a vergonha faz isso. Toda vez que pecamos, irmãos, uma coisa é certa, a vergonha se estabelece, mas essa vergonha é um sinal para nos mostrar que pecamos contra Deus, é uma forma para dizer, pecou, e essa vergonha não é para nos afastarmos totalmente da presença de Deus, nos lançarmos no lamaçal do pecado outra vez, mas é para lançar nos braços dEle, lançar no amor dEle, que Ele nos lava, nos purifica de todo o pecado, quando nos arrependemos verdadeiramente. Essa é uma mensagem de esperança, meus irmãos. E quando anunciamos essa mensagem, que também resgatou a minha vida, um dia que eu estava no cativeiro de uma ruína tão grande, da iniquidade, não acreditando no perdão de Deus, essa mensagem me resgatou, eu vi Deus através de uma pessoa que anunciou, é possível sim, crer no perdão de Deus, é possível, eu vi Deus que continua agindo hoje, quando alguém traz o amor de Deus para quem está sendo constrangido por uma culpa, por uma vergonha, Ele continua agindo hoje, amém, meus irmãos? Deus, Ele age na terra. O testemunho por meio do cristão, de que Deus é amor, e enviou o seu Filho para morrer pelo mundo. Terceira chave que nos ensina claramente este texto sagrado, versículo 15, olha só o que diz: o testemunho do cristão, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é o meio de Deus se revelar no mundo hoje, é o testemunho do cristão, de que Jesus é o Filho de Deus. Ele não era, Ele é o Filho de Deus, amém, queridos? Ele é o Filho de Deus. Aquele que confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele permanece em Deus. Ele permanece em Deus. Aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, só podemos confessar Jesus como Filho de Deus, que é o Filho de Deus, somente pela verdade, pelo Espírito de Deus, que declaramos isso, irmãos. O Espírito do engano não confessa isso, o Espírito do erro não confessa isso, que Jesus é o próprio Filho de Deus, aquele que manifestou em carne, aquele que esteve neste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus,
E o testemunho do cristão, quando afirma que Jesus é o Filho de Deus, é declarar que somente Ele é o Senhor da minha vida. Mamon, o dinheiro, não é o Senhor da minha vida, as riquezas, nada deste mundo domina e controla a minha vida. Eu não sou o dono da minha vida, eu pertenço a Cristo, Ele me comprou, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Como declaramos o senhorio de Cristo, porque Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Pois quando nós cremos verdadeiramente, irmãos, e confessamos isso, é uma forma de declarar: Deus continua habitando, reinando hoje. Ele reina hoje. Ele continua se revelando hoje, através deste testemunho de um cristão. Quando ele declara: Jesus Cristo, Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando declaramos isso com propriedade, com a nossa vida, com o nosso andar. O nosso andar precisa revelar, irmãos meus, a quem pertencemos, verdadeiramente. A quem pertencemos? A quem pertence o nosso andar? Resumindo, quero pontuar aqui novamente para vocês: Deus se revelou pelo seu Espírito na vida dos seus filhos. Deus se revela pelo seu Espírito. Ou seja, eu quero sacar apenas a palavra aqui, o Espírito Santo. Como Deus se revela hoje, irmãos? Através do Espírito Santo. O testemunho por meio do cristão de que Deus é amor e enviou seu Filho para morrer pelo mundo. Essa é a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo. A mensagem do Evangelho. E o testemunho do cristão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É uma entrega genuína ao senhorio. O testemunho do cristão de que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. E uma palavra tão importante, irmãos, eu gostaria de destacar para você, que os homens não podem ver Deus, mas podem nos ver. As pessoas deste mundo não conseguem ver Deus, mas podem olhar para nós e ver Cristo em nós. Amém, meus irmãos? Precisam olhar e ver Cristo em nós, irmãos. Não pode olhar para nós e ver e confundir com religiosos, ou simplesmente com bons frequentadores de igreja, irmãos. De fato, é olhar e ver Cristo em nossas vidas. Precioso, irmão, a pessoa que precisa começar a perceber Deus na sua vida, sem dúvida, é as pessoas que mais convivem com você. Semelhantemente, minha irmã preciosa de Jesus, as pessoas que mais precisam perceber Deus que continua agindo hoje, reina hoje, é através da sua vida, mas é ser percebido por aquelas pessoas que convivem com você, quer aquelas que convivem conosco, ou aquelas que não nos conhecem, mas perceber alguma coisa diferente na sua vida, algo diferente. Certa vez um bom cristão se sensibilizou numa noite fria ao passar na rua e vendo uma pessoa passando frio. Não pensou duas vezes em tirar o seu agasalho e servir aquela pessoa. E ao ser servida, ela prontamente disse: moço, você é Jesus? Ela ficou admirada. Alguém se importou comigo, com uma necessidade minha. Moço, você é Jesus? Eu creio que é isso. Sermos desafiados, irmãos, uma vida abundante é o quê? Testemunhar Cristo. É testemunhá-lo. É testemunhar a Cristo que vive, que reina, e que Ele habita em nós e através de nós. O desejo de Deus, irmãos, é permanecer, é fazer morada em nós, através do seu Espírito. Eu creio que quando nós andamos em novidade de vida, meus irmãos, isso é uma maneira de pregarmos esperança para este mundo que carece tanto da salvação. Amém, meus irmãos? Eu quero chamar vocês lá de pé neste momento. Nós vamos orar ao nosso Deus. Nós vamos orar ao Senhor. Os homens não podem ver Deus, mas podem ver você. Eles podem olhar. Embora nosso papel é apontar Cristo, apontar a Ele.
Declarar como o dia João Batista declarou, João 3,30, convém que eu diminua e que ele cresça. Convém que eu diminua e que ele cresça. É apontar o caminho, levantarmos como uma voz daquele que clama. É a voz do que clama. O que o Espírito Santo de Deus está clamando por esses dias. E pedir para que Ele venha liberar este clamor sobre os nossos corações, meus irmãos. O que o Espírito Santo de Deus tem clamado nesses dias para salvar, converter os corações. É verdade, irmãos. Ninguém pode ver Deus. Mas Jesus, Ele também revelou as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração, olha a recompensa, verão a Deus. Só percebemos Deus, irmãos, através de um coração quebrantado, um coração limpo. Por isso, Senhor, limpa meu coração, Pai. Porque, irmãos, quando nós temos o coração sujo, cheio de mazelas, cheio de más intenções, você não consegue enxergar o agir de Deus em lugar nenhum. Quando nosso coração está cheio de más intenções, cheio de malícia, não consegue perceber, não consegue enxergar um palmo à frente, numa perspectiva espiritual. Por quê? Deus se revela aos de coração limpo. Mas é claro que essa limpeza não é por si próprio. Como limpamos nosso coração? Jesus, Ele também trouxe a receita. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado, que vos tenho dito. A palavra de Deus que nos limpa. É o sangue de Jesus, quando nos arrependemos e confessamos nossos pecados, tem poder também de nos limpar, nos purificar. Quando o Senhor, irmãos, começa a nos purificar nosso coração, limpar o nosso coração, você consegue perceber o agir de Deus em detalhes, o que dirá em coisas grandes. Agora, quando uma pessoa está ainda na malícia, o coração ainda endurecido, não consegue perceber Deus, ainda que seja evidências grandiosas, ainda que seja um testemunho que ninguém duvida, mas para ele o coração endurecido não acredita. A incredulidade o cega. Por isso, guarde seu coração da incredulidade. Quanto mais permitimos o coração cair na incredulidade, meus irmãos, não percebemos o agir de Deus hoje, não percebemos Ele, não percebemos Deus, não percebemos dele se revelando, até mesmo no louvor de puros lábios de uma criança, não comove. Vamos orar ao Senhor para sondar nosso coração. Senhor, sonda nosso coração. O que está interferindo, Senhor, de verdadeiramente desfrutar de uma comunhão em que o Espírito do Senhor testifica que o Senhor está em nós. O que está impedindo do Espírito Santo de Deus agir em nossas vidas ou reinar em nossas vidas? O que está impedindo? Nós clamamos a Ti, Espírito Santo, sonda o nosso coração. Quebranta, Senhor, toda dureza de coração. Remova, Senhor, em nome de Jesus, toda a incredulidade, toda a incredulidade. Leva o nosso coração, Pai, a um quebrantamento, Senhor, em Tua presença. Pai, eu oro em favor dos meus irmãos, aquelas vidas que chegaram aqui, Pai, com seu coração pesado, constrangidas, com a vergonha do pecado, o vexame de ter falhado novamente com o Senhor. Pai, restaura pelo Teu perdão e misericórdia. Limpa, Senhor, nós oramos o nome de Jesus. Não permita que esse vexame venha levá-los a ficar mais distante do Senhor. Nós oramos o nome de Jesus. O Senhor nos acolhe no Teu braço de amor. Nós cremos na mensagem do Evangelho, que essa mensagem revela o agir de Deus hoje.
o Senhor se revelou através do seu Filho, Jesus. E hoje o Senhor se revela através dos seus filhos. Filhos estes que revelam no seu caminhar o Espírito Santo. Filhos estes que em seu caminhar testemunham o Evangelho de Cristo. Filhos estes que testemunham o senhorio de Cristo, que confessam em qualquer lugar, sem ter vergonha de declarar que Jesus é o Filho de Deus, que não tem vergonha do Senhor Jesus, que não tem vergonha de declarar que a minha vida pertence a Jesus, pertence a Jesus. É a nossa oração a Ti, meu Senhor. Continua movendo, ministrando nossos corações, no nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. Ainda neste ambiente, irmãos, de adoração ao Senhor, enquanto nossos irmãos do Ministério de Intercessão vão se posicionando aqui, por favor, nós queremos chamar você, primeiro, que deseja dar uma resposta a essa palavra, tocou o seu coração, Deus falou no seu coração, e você deseja dar um passo de fé, saia do seu lugar, nós queremos orar com você. Segundo, você quer começar uma campanha de oração por um propósito, 7 terças-feiras para um propósito de oração, vem aqui à frente, pega um desses cartão aqui, para você ter como referência dos dias que você vai estar na campanha, e nós queremos orar também com você. E os demais irmãos que estão entre a segunda e assim encerrando a campanha com a 7ª, saia também do seu lugar, que nós queremos orar junto com vocês aqui. Eu peço por favor que você pode vir aqui na frente, que algum intercessor ou uma intercessora chegará até você para ajudá-los em oração, no nome de Jesus. Amém, queridos?
Mergulhar no teu rio,
Aleluia. Adoramos a tua presença, Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Vamos continuar clamando. O Espírito Santo não resiste corações sedentos. Se você deseja mais a presença do Senhor, que Ele continue falando com você, comece a orar agora. Continue orando ao Senhor em nome de Jesus. Vou chamar aqui o João Lucas. Vem aqui, meu precioso. Nós vamos orar junto com ele. Clamamos por tua presença, Senhor. Clamamos por tua presença. Paizinho, nos colocamos diante da tua presença, Paizinho, para clamar por ti, pelo teu Espírito Santo, ó Deus. Agradecemos primeiramente, Pai, pelo tamanha palavra que o Senhor falou aos nossos corações, ó Deus. E nós clamamos a ti, Paizinho, que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos refletir o Senhor, Paizinho, nas coisas do cotidiano, ó Deus. Que ao cumprimentar, que ao olhar, que no trabalho, Paizinho, que na escola, na faculdade, ó Deus, nós sejamos teus filhos, Pai. Que aqueles que não conhecem a Ti ainda, ó Deus, possam conhecer o Teu amor através de nós, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus e Te damos total liberdade, total autoridade sobre as nossas vidas, ó Deus. Vem trabalhar no mais profundo do nosso coração, ó Deus. Paizinho, nós sabemos que ainda não é capaz, nós ainda não somos capazes de ver o Senhor face a face, mas temos fé que esse dia vai chegar. Enquanto esse dia não chega, ó Deus, que nós possamos ver de pouco em pouco quem o Senhor é, ó Deus. Então, Paizinho, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos refletir esse amor para essa cidade, ó Deus. Pai, através de um abraço, através do cuidado, ó Pai, que as pessoas conheçam a Ti, experimentem do Teu amor, ó Deus, e que em nome de Jesus se convertam, seus corações se convertam a Ti, ó Deus. Nós clamamos em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vem trabalhando no mais íntimo dos nossos corações, ó Pai. Não sejamos mais nós, mas o Teu Espírito Santo através de nós, ó Pai. É o que nós oramos em agradecimento a Ti, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Aleluia, glória a Deus. Louve o Senhor com suas palmas, queridos. Engrandeça o nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. E se nas suas mãos, receba a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que permaneça a bênção do Senhor sobre a tua vida. Nós iremos transferir este ambiente de culto para a nossa casa. Nós não iremos encerrar o culto, apenas a reunião deste culto, porque iremos continuar cultuando nosso Deus todos os dias de nossas vidas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do eterno Espírito Santo continue abundantemente sobre a tua vida, se revelando sobre ti, sobre a tua família, sobre a tua casa. Que o Espírito Santo continue se revelando sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e que assim seja até a consumação do século. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos na paz, irmãos meus. Deus abençoe, queridos.